Olá, eu sou Carlos Barroso com mais um programa Cena Política. Partidos, o nome já diz isso, sempre mostram divisões. O PMDB é um dos recordistas de rachas internos, principalmente em época de eleição. O que vale no jogo eleitoral é o interesse. Estou falando do jeito de Tancredo Neves, que não pronunciava interesse. Um dos rachas, hoje, dos PMDBistas em Minas, é saber qual camisa a legenda vai vestir na eleição. Com que roupa eu vou? São três correntes partidárias. A primeira defende o lançamento de candidatura própria ao governo. Outra, a aliança com o PT, em apoio a Fernando Pimentel. E uma terceira, corrente, correndo por fora, atua pela aliança com o Tucanato, que tem Pimenta da Veiga como pré-candidato. O deputado federal Leonardo Quintão sacudiu o partido na última sexta-feira ao pedir a restituição do atual presidente do Diretório Estadual, deputado Toninho Andrade. Ele diz que Toninho trabalha exclusivamente para efetivar a candidatura dele como vice na chapa de Pimentel. Quintão, que está no segundo mandato como deputado federal, alega que o Diretório Municipal de Belo Horizonte, que era presidido por ele, foi destituído ilegalmente numa ação orquestrada dos adversários partidários. Convidamos Toninho Andrade para participar e se defender no debate, mas ele se encontrava em Paracatu. Também chamamos o deputado Sávio Souza Cruz, secretário-geral do Diretório Estadual, mas ele alegou ter um compromisso inadiável. Também no debate de Cena Política, Ana Flávia Gussen, repórter de política do jornal Hoje em Dia, graduada em jornalismo e marketing, também foi repórter do jornal O Tempo e assessora da campanha PT-PMDB ao governo de Minas e também da campanha do PT à presidência da República. Deputado, agradecemos a sua presença, como também a jornalista Ana Flávia. Eu coloquei aí esse lado da destituição, da sua tentativa de tirar Toninho Andrade da presidência do partido. Mas eles estão alegando que o deputado, vou te chamar de você para não ter formalidade, fez lá do PMDB municipal um feudo e não convidava deputados estaduais votados em Belo Horizonte para debater. Segundo Toninho Andrade, com quem eu conversei pelo telefone, você estava perdido lá no Diretório Municipal e queria mandar sozinho o seu partido. Por isso, essa posição de levar à dissolução do Diretório Municipal. Como é essa história? Por aí mesmo? Ô Barroso, esses argumentos irão até me ajudar na defesa junto ao Judiciário e ao partido a nível nacional. Porque no estatuto do partido não consta nenhuma intervenção em partido, seja municipal ou estadual, que conste lá feudo político, que o parlamentar esteja perdido, queira ele só mandar no partido. E é bom explicar para você, telespectador, a Ana Flávia está aqui também, que todo partido tem um estatuto, né? E o partido ele começa numa cidade através de uma comissão provisória. E no PMDB são indicados uma comissão provisória, onde os nomes são encaminhados para o TRE, e no PMDB é dado 90 dias para que faça a eleição do diretório, onde você tem ali os filiados, que eles são convocados através de um edital que é publicado numa imprensa local, e eles são convocados para vir votar numa chapa. Tendo duas chapas, tem uma disputa, tendo uma chapa, uma votação para homologar esse novo diretório. E assim tem acontecido em Belo Horizonte. A ex-deputada Maria Elvira já foi presidente, eu agora sou o presidente do diretório, eleito, não apenas enviado para o TRE. Um ex-presidente, né? Porque o diretório foi desanotado, a palavra é essa, né, oficial? Desanotado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Através de um ato que desrespeitou o estatuto. No primeiro momento, eu estou pedindo aqui diálogo. Nunca houve no PMDB estadual, desde a sua criação, uma desanotação que não respeitou o estatuto. Como você faz uma intervenção em um diretório?
você tem que criar uma comissão, os fatos têm que ser apresentados, o contrafato tem que ser apresentado, que é a defesa, e assim é encaminhado para a executiva para decidir. Mas o fato ele tem que ser fundamentado. E dizer que não há diálogo, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa de diálogo. E mesmo não ter diálogo, não é argumento jurídico para você destituir um diretório. E isso não é o pano de fundo. O pano de fundo é que não querem que o PMDB tenha candidatura própria. Para tanto, eles estão num ato unilateral, desrespeitando o estatuto, e iniciou por Belo Horizonte. E eu estou aqui fazendo uma denúncia. O que fizeram em Belo Horizonte hoje, irão fazer em você aí, que está me vendo, PMDBista. Mas nós iremos lutar para que a democracia partidária ela seja restabelecida. O que eu pedi? Que caso o presidente do partido ele continue defendendo a sua tese, eu respeito o membro partidário, o deputado, mas o presidente partidário, ele não pode ter uma posição apontando um caminho, dizendo que o PMDB não tem candidato, dizendo que o candidato apresentado pelo PMDB não é competitivo e que a saída seria uma coligação com o segundo partido. No caso, o PT. No caso, o PT. Eu não vou dizer nomes de partidos aqui. Como você disse, tem tendências partidárias. Então, o que eles fizeram? Porque eles estão muito preocupados e devem ficar preocupados. E caso queira dormir com tranquilidade em 2 minutos, só vai poder dormir com Rivotril, porque nós teremos candidatura própria no PMDB. Nós iremos sim para a convenção partidária, iremos disputar democraticamente. Eu vou pedir que o TRE acompanhe a nossa convenção partidária para que não haja fraude, que o Ministério Público acompanhe para que não haja fraude na nossa convenção partidária, que será em junho, queira eles ou não. E Belo Horizonte, qual é o fato? O pano de fundo é destituir o diretório de Belo Horizonte para que os delegados em Belo Horizonte não tenham voto na convenção. O que nós iremos fazer no primeiro momento? Dialogar exaustivamente. Mas, deputado, mas na Assembleia Legislativa, na última sexta-feira, depois até eu te dou a palavra aí, Ana, você, de uma maneira determinante, pediu a cabeça do Toninho Andrade. Eu pedi que mas ele tenha... não é, pediu a cabeça dele, você não colocou... Sensibilidade. Como que um presidente partidário, Barroso, ele vai à televisão falar contra o seu partido, porque partido tem que ter candidatura própria, partido tem que participar das eleições, e o PMDB é um partido que tem cabeças pensantes, temos candidatos, é um partido que tem participado de todas as eleições em Minas Gerais, nós temos propostas para Minas Gerais, e não será essa eleição que nós não teremos proposta. O que eu pedi para o partido? Que analisasse as falas do presidente, para que ele possa se afastar, se licenciar neste momento, para que a gente tenha isenção por parte de presidente. Porque presidente de partido não pode dizer que o seu partido é fraco, que o seu partido é vencido, que o seu partido é derrotado, que o seu partido, para vencer as eleições proporcionais, ele não deva ter uma proposta para majoritária. Isso é lamentável. Eu, quando eu fui presidente em Belo Horizonte, sou presidente ainda, porque eu irei requerer os direitos na justiça. Nas eleições de 2 anos atrás, querendo ser candidato, eu me afastei 6 meses antes, porque tinha um outro candidato colocando o seu nome em Belo Horizonte, para que a gente tivesse em Belo Horizonte uma disputa respeitosa internamente. E eu não me sentia com o direito de ser presidente e defender o interesse de ser candidato. Então o pedido, ele é bem claro, afaste-se da presidência do partido, defenda sua tese como membro do partido, que aí nós podemos ter diálogo. Mas um presidente de partido não pode dizer que o seu partido é fraco, que o seu partido não tem proposta, que o seu partido não deva participar das eleições majoritárias. Para quem não está entendendo, antes da sua pergunta, ele está falando do Toninho Andrade, que decorreu muito tempo, às vezes a pessoa entrou e não sabe de quem, né? Deputado, o outro lado, né, que sai em defesa
de uma aliança com o PT, eles têm alguns argumentos. Eu quero que o senhor fale o que você pensa deles. Primeiro, o senador Clésio Andrade nunca foi eleito, né? Ele nunca teve um voto. Ele é senador porque ele era suplente e o mandatário veio a falecer. As pesquisas apontam que ele não consegue crescer, que ele não tem um conhecimento. Ele para em 5%, 7%, pesquisas extraoficiais, né? Que a gente... A última deu a ele 8%. 8%. Vamos botar aqui que para entre 8%. E tem uma terceira questão que parece que é a que mais preocupa o partido, que é o seguinte: a aliança proporcional, ela daria ao PMDB a chance de manter a sua bancada estadual na Assembleia ou aumentar a aliança proporcional e na bancada federal também. Então, para quem defende a aliança, eles argumentam que o partido pode diminuir caso tenha candidatura própria, tendo em vista que o PMDB teria menos tempo de televisão, porque nós temos 20 partidos com o PSDB, os outros partidos mais para a esquerda já sinalizaram apoio ao Pimentel, então o PMDB teria dificuldade de fazer esse candidato crescer, ter densidade eleitoral. O que o senhor acha disso? Tendo em vista, inclusive, que o senhor é deputado federal, o senhor precisaria de mais voto, pelo menos é o que eles dizem, sem uma aliança proporcional, o senhor mesmo teria mais dificuldade, às vezes, de se eleger. Não, senhor, que você tem um voto consolidado, Obrigado, mas os colegas da bancada. Eu agradeço esse voto consolidado, mas nenhum parlamentar tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Mas é importante, nós estamos defendendo candidatura própria, Barroso, Ana Flávia. Só que a eleição dos deputados estaduais e federais é de extrema importância para o partido. E eu respeito isso. E nós temos, sim, que trabalhar para uma aliança que defenda a eleição dos deputados estaduais e dos deputados federais. E assim estamos fazendo. Nós temos vaga na nossa chapa para um partido indicar o vice, nós temos vaga na nossa chapa para um partido indicar o senador. E isso está sendo feito. Mas um argumento, é bom lembrar aqui, que na eleição passada de governo, a chapa dos deputados estaduais não teve a coligação com partidos trabalhadores. E com candidatura própria, nós elegemos 8 deputados estaduais. Então, esses números que estão sendo apresentados, eles não podem ser utilizados para essa eleição e não ser utilizados para a eleição passada, porque o que vale realmente é o voto do parlamentar. Eu respeito, mas não concordo. Nós temos sim que ter candidatura própria, achar uma chapa, que nós estamos trabalhando nisso, eu estou confiante, eu mesmo estou trabalhando, conversando com outros partidos, para que nós possamos ter uma aliança que seja mais confortável para os deputados estaduais e para os deputados federais. Entrando na questão, Ana Flávia, do nosso candidato, que está colocando o seu nome à disposição, o nosso candidato já está com 8%, é o senador Clésio Andrade. Olha, quando eu fui candidato, Barroso, em Belo Horizonte, eu comecei com 1%. Então, as atuais pesquisas, elas não podem contar para o resultado das eleições. Veja bem, na eleição passada, o nosso candidato do PMDB estava disparado na frente, com quase 50% das intenções de voto. 68%, o Hélio Costa, 68%. O candidato que ganhou as eleições tinha 3%, né? E foram debatendo, né? E quis o povo mineiro eleger o candidato com 3% nas eleições, que foi o ex-governador Antônio Augusto Anastasia. Então, essa falácia de dizer que o nosso candidato não é competitivo, realmente, Barroso, é lamentável. Um presidente de uma legenda dizer contra a sua legenda. Isso realmente, na história recente da política mineira e brasileira, realmente eu nunca vi. Um presidente de partido dizer que o seu partido ele é antigo, ele não está preparado, ele não pode concorrer. Isso realmente é antidemocrático. Por isso que eu pedi que o atual presidente, deputado Antônio Andrade, tenha um ato de nobreza. Ele tem o direito, sim, como membro filiado do partido, de defender as suas propostas. É legítimo, mas não como presidente de uma legenda, que nós o elegemos para representar o partido para o desenvolvimento,
para o crescimento da legenda, para que nós possamos avançar. E para avançar, você tem que ter o respaldo popular nas urnas. E para o PMDB avançar em Minas Gerais, o PMDB tem que ter uma proposta para o povo mineiro. Nós estamos apresentando, debatendo aqui em Cena Política a situação do PMDB de Minas, que é até chamado de a noiva da eleição. Todo mundo quer atuar, quer se aliar com o PMDB. Voltamos já já. Cena Política, debate com o deputado federal Leonardo Quintão, presidente destituído do Diretório Municipal de Belo Horizonte do PMDB, mas ele diz que ainda é presidente porque vai à Justiça. Deputado, conversei também com o deputado Vanderlei Miranda, ele é o relator desse processo de desanotação do Diretório Municipal, de dissolução, né? Vamos falar uma palavra mais usual. E ele disse o seguinte, que a sua posição lá do diretório é autoritária, que ele é o deputado estadual majoritário em Belo Horizonte, teve, segundo ele, 31 mil votos em Belo Horizonte, e que você nunca o convidou, como também nunca convidou os outros deputados que têm voto em Belo Horizonte, para uma reunião lá no diretório. Por isso, essa posição de dissolução. O que você responderia? O deputado está com razão? Não, o deputado tem razão, sim, que ele é uma pessoa de diálogo, como eu sou. Ele é majoritário a nível estadual e eu sou majoritário federal. Eu tive o dobro de voto, mais um pouquinho do dobro de voto, do Vanderlei. Ele teve 31 e eu tive 70 mil votos. Voto a voto, eu sou majoritário de Belo Horizonte. Mas o fato de não chamar os estaduais para discutir? Olha, só fazer um adendo, eles alegam que não tem reuniões, que o PMDB de BH estaria sucateado, e, então não tem diálogo com Sim, isso é interessante. Eu tenho lá praticamente umas 15 convocações e eu sempre fiz a convocação via carta registrada para os deputados, né? Porque eles nunca quiseram participar. Eles sempre que o diretório se reúne, eles nunca vão. Isso realmente, eu não sei, porque às vezes os deputados, eles estão ocupados, não pode reunir na data da reunião. Isso tem que perguntar para eles. Mas realmente esse argumento aí, ele não é válido. Eu posso te mostrar todos os e-mails de convocação do diretório, posso mostrar como é feita a convocação do diretório, e é lamentável um argumento desse, mas isso contra provas não tem conversa. Eu tenho todas as convocações. Como é que é feita a convocação de reunião? É enviado um e-mail para o parlamentar, eu mando uma carta para o parlamentar, para que o gabinete possa anotar, a recepcionista, que terá a reunião, porque esse argumento eles já utilizaram no passado e eu me precavi, porque sempre que são convocados, eles não iam nas reuniões. Então, realmente, eu respeito, mas, mais uma vez, é um argumento que a gente não pode aceitar, porque eu sou uma pessoa de debate, de diálogo. O deputado Vanderlei Miranda eu respeito muito, mas realmente é um argumento muito fraco. E esta comissão que o Vanderlei é relator, não foi através desta comissão que o diretório foi destituído. Que se fosse através desta comissão, eu me sentiria, né, realmente respeitado. Porque esta comissão, ela não prosseguiu com seus trabalhos. Foi ele que disse que foi essa comissão. Não foi. Mais um ato falho. Esta comissão teria que ouvir o parlamentar Leonardo Quintão, me dar o direito de apresentar as minhas provas e contraprovas. O que fez foi um ato unilateral do presidente Antônio Andrade, desanotando o diretório. Porque o rito de uma destituição de um diretório, ele tem que ouvir ambas as partes e tem que ser votado na executiva. E nunca houve isso. Barroso, eu estou muito tranquilo, porque os argumentos dos parlamentares aqui, principalmente do deputado Vanderlei Miranda, que é um pastor evangélico, é realmente lamentável, porque ele está faltando com a verdade nesse diálogo. Deputado, tem outra questão também que eles levantam, que o PMDB de BH, ele
não teria conseguido crescer, encontrar novas lideranças. A bancada dos vereadores foi para um, né? Só tem o vereador Irã Barbosa agora na Câmara, e que teriam, de certa parte, uma responsabilidade do senhor. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Sim, eu tenho a dizer disso porque realmente nós temos que voltar no ano aí de 2012, onde houve a eleição de Belo Horizonte, e eu estava pronto, preparado para ser candidato, animado, bem nas pesquisas, e eis que eu sou convocado em Belo Horizonte para uma reunião com o ministro Pimentel, com o Michel Temer, com a presidenta Dilma, dizendo que nós tínhamos um projeto maior em Belo Horizonte. O PT rompeu com o PSB, né? Respeito. Não, mas foi só coisa de um 10ª hora, né? um 10ª hora. Eu já estava com a campanha pronta. E me disseram ali bem claro, Leonardo, você não pode atrapalhar o projeto nacional. Nós precisamos de derrotar o prefeito Márcio Lacerda em Belo Horizonte. Fora Leonardo Quintão, o candidato teria mais vereadores? Sim, eu vou chegar nesse ponto. Aí o que eu disse? Então, muito bem, vocês me apoiam. Aí eles falaram, não, o ministro Patrus Ananias é mais preparado que você, é ministro, ex-prefeito. Eu falei, pera lá, gente, eu estou mais aquecido, eu estou mais animado. Mas mesmo assim, eu abri mão e lá nós negociamos, sim, um ministério. E seria o Ministério do Transportes. Eu falei, tudo bem, vocês querem prejudicar o PMDB, que o PMDB abra mão para apoiar a candidatura do Patrus, que é um homem de bem, mas não estava pronto e preparado para ser candidato. O Patrus, ele estava distante de Belo Horizonte, um homem super respeitado. Pegaram o Patrus, exigiram que ele fosse candidato e assim ele começou uma campanha com muita dificuldade, sem recursos. Fiz isso. O Ministério do Transporte nunca veio. Eu vi ali naquele momento uma oportunidade para ajudar Minas Gerais. Vi sim, Ana Flávia. Se eu fosse ministro do Transportes, eu iria sim concluir essa 381, que tem matado centenas de pessoas, são 2.000 a 3.000 acidentes. Mas você disse que te prometeram e te puxaram o tapete. Me puxaram o tapete. Quem teria puxado o tapete? O ministro indicado, Antônio Andrade? Sim, eu não sei como é que foi, mas realmente, eu vou dizer para você, de uma hora para outra, quem virou ministro e da Agricultura, um ministério esvaziado, um ministério de importante calão, mas esvaziado. Não pôde indicar nenhum cargo ali no ministério. Foi o atual presidente Antônio Andrade, que eu respeito. Eu fui escanteado, me atropelaram, eu cumpri com o meu papel, fui para a eleição do Patrus, trabalhei para o Patrus, que é um homem honrado, mas infelizmente foi uma campanha muito rápida, uma campanha que não teve estrutura e acabou na derrota no primeiro turno. Mas Caso o PMDB entre com o PT, o senhor agregaria a campanha ou o senhor vai ficar de fora? Olha, o meu coração de eleitor, ele já tem dono. Agora não é o momento de decidir para que lado nós iremos. Eu quero dizer, Ana Flávia, que eu vou trabalhar para a candidatura própria. O meu coração vai estar com o PMDB e o PMDB terá candidatura própria. Mas se não tiver, o senhor vai entrar na campanha? Oi? Se não tiver candidatura própria, o senhor vai entrar na campanha pelo PT? Ou não? O senhor está magoado, não quer saber do PT? Não, na campanha não cabe mágoa. Na política não tem que ter mágoa. Nós temos que olhar nos olhos das pessoas e dizer a verdade. E lá no PMDB, eu já disse muita verdade. E esses argumentos aqui, realmente são argumentos muito pequenos. São argumentos que não... São argumentos muito baixos de dizer que não há democracia. Quem me conhece no PMDB sabe que eu sou uma pessoa de diálogo, uma pessoa que respeita as pessoas. Se você conversar com os movimentos sociais do PMDB, o PMDB Mulher, o PMDB Afro, o PMDB Jovem, eu sou o maior apoiador dos núcleos do PMDB. O meu coração estará dentro do PMDB e eu não tenho dúvida, Ana Flávia, que nós vamos ganhar a candidatura própria do partido. Tanto que esses atos de destituir diretórios é para não deixar os delegados que querem candidatura própria votar nas eleições. E isso nós vamos resolver rápido. Deputado, eu fiquei com duas dúvidas na sua fala, com as perguntas muito interessantes de Ana Flávia. A primeira é quem puxou o tapete? A presidente prometeu e não cumpriu? A presidente prometeu e não cumpriu. Não foi comigo, não, foi com Minas Gerais. Porque Minas Gerais está subrepresentado nos ministérios. O presidente Lula soube respeitar muito
a importância de Minas Gerais. E a atual presidenta, ela preferiu nomear ministros de outros estados. E agora, eu a respeito muito, mas ela terá que vir aqui em Minas Gerais e dizer para o povo mineiro o que fez e o que não fez. E está muito claro. Hoje basta você entrar na internet e ver lá, metrô de Belo Horizonte, cadê? Duplicação da 381, cadê? Apoio para indústrias em Minas Gerais, cadê isso? Né? E outra pergunta é sobre isso, sobre essa colocação sua, que a partir da pergunta dela, que se o PT, que for sair com o PMDB de vice, se você vai assumir a campanha, se você vai vestir a camisa, realmente, eu até brinquei ali, se tem Noel Rosa, com que roupa eu vou, porque muitos políticos dizem que vão e não vão nada, né? Fala que ficam magoados e vão para a campanha de braço cruzado, não corre atrás. Você iria para valer? Ô Barroso, escreva aí, nós vamos ganhar candidatura própria no PMDB. O PMDB vai ter candidatura própria. Mas nessa outra hipótese? Nessa outra hipótese, ela não tem essa hipótese que eu vou ganhar, então eu não posso partir para uma eleição dentro do partido pensando que eu vou perder. Então veja bem, se você pensa nessa hipótese, como é que eu vou conquistar o eleitor que é o delegado do partido? Então no meu coração agora é candidatura própria. Nós vamos candidatura própria e eu sou um homem de disputa e sei respeitar os meus adversários. Os meus adversários dentro do partido poderão ser os meus aliados depois da convenção partidária, que eu os quero no meu palanque, no palanque de candidatura própria do PMDB. Então essa hipótese não passa nem pelo meu pensamento agora, Ana Flávia. E não pode passar pelo meu pensamento, que a minha garra é de ganhar a convenção. Isso eu estou fazendo com todo o desejo, com toda a alegria e respeitando os meus adversários. Eu não estou usando esses argumentos aqui, realmente argumentos desrespeitosos, de dizer isso da minha pessoa. Mas mesmo assim eu vou dar um crédito a eles. Eu acho que eles estão assustados, eles estão preocupados, estão dormindo pouco, estão dormindo sobre remédio Rivotril para realmente conseguir acordar cedo e justificar para o povo do PMDB, para o PMDBista, que o PMDB é um partido fraco, dizendo isso, que o PMDB é um partido que não pode concorrer às eleições. Isso não é nem partido de segunda linha, é partido de terceira linha. E para mim, PMDB é um partido de primeira linha. É um partido que eu vi nas suas inserções aqui, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães. Na vinheta do programa. Na vinheta do programa. São homens como esses que construíram o partido. Tá certo, deputado. Eu vou dar um intervalo, mas antes eu quero comentar que toda hora que você fala assim dos PMDBistas, seus adversários partidários, se aponta aí para o papel, porque eu entrevistei 3 ou 4, eles estão aqui. Eles estão representados. Eu estou fazendo o contraponto, né? Mas é importante, e a democracia ela é boa. Eu estou aqui para o debate. Eles não vieram para fazer, né, o debate. Então, da minha parte, eu estou tranquilo para ir para o debate. E onde eu for convocado, eu estarei lá. Que esses argumentos aqui, eles não terão coragem de falar olhando nos meus olhos. Mas eu vou continuar fazendo o contraponto, né? Cena política volta em instantes. Já, já. De volta à cena política, debatendo a situação do PMDB de Minas, que é uma situação de crise, de racha, já que o partido que é considerado a noiva da sucessão estadual é disputado tanto pelo PSDB quanto pelo PT, mas tem uma corrente que defende a candidatura própria. E estou nesse debate com o presidente, que foi destituído do diretório municipal, que é o deputado federal Leonardo Quintão, e também com a jornalista Ana Flávia Gussen, do Hoje em Dia, que é muito bom tê-la aqui, que ela é uma especialista em PT e em PMDB. Deputado, o PMDB está aí querendo candidatura própria. Sim. A defesa sua e de outros parlamentares. Mas se o partido sai com candidatura própria, ele vai aliar com quem? Porque há uma leva grande de partidos que já estão do lado dos tucanos. É a atração do poder, do palácio.
Outros já falam em candidatura própria, como o PCdoB, um exemplo. E sobraria o que para o PMDB? Sim. Eu quero dizer que, Ana Flávia, para você, Barroso, eu estou conversando com 3 partidos. Um de pequeno porte e 2 de médio porte. Se você me perguntar quais são, eu não vou te responder. Porque se eu falar aqui para vocês, os meus adversários momentâneos, adversários, não inimigos políticos, porque eu não tenho inimigo político, eu tenho adversário momentâneo pelas disputas políticas. Eles irão me atrapalhar na negociação. Então vamos lá, de uma maneira bem pedagógica com vocês. É um partido de pequeno porte e 2 de médio porte. Isso é bem melhor do que o Hélio Costa teve na eleição passada. É o tempo até maior do que o próprio Hélio Costa teve, que teve o PT e o PCdoB do lado. Praticamente. PRB também. E o PRB, que é um partido muito pequeno. Então nós teremos, com isso, praticamente 5 minutos de televisão. Isso é mais do que o necessário para você ir a uma disputa majoritária. Veja bem, em 2010, eu comecei candidato a prefeito de Belo Horizonte com 1%. Sabe quem que eu tinha, Barroso? Era o Leonardo Quintão, com um grande companheiro, o deputado Eros Biundini, do PHS, que tinha 10 segundos. Nós tínhamos, sabe quanto tempo? 3 minutos de televisão. 3:10, então. 3:10. Então, isso foi mais do que suficiente para você levar uma mensagem correta e direta para o eleitor. Então, o tempo de televisão, eu estou trabalhando muito, junto com os prefeitos, vereadores, deputados que querem candidatura própria, para conquistar esse tempo de televisão. Dá para decifrar quais são os partidos, dona Flávia? Não me arrisco. Não? Que mistério. Tem uns partidos. Mas tem que ser mistério, sabe por quê? Porque se você, por exemplo, se eu falo que eu estou discutindo com o partido A, eles vão lá e vão atrapalhar a minha discussão partidária democrática. Isso eu entendo muito bem. Então, segredo de Estado. O dever de casa está sendo feito sim. Nós temos sim que lutar por uma boa chapa dos deputados estaduais, nós temos que lutar por uma boa chapa dos deputados federais, mas a eleição majoritária, ela está acima, sim, de outros interesses partidários. Deputado, eu não me recordo bem se foi 2012 ou 2013, o senhor me concedeu uma entrevista exclusiva ali no cantinho, ali no PMDB. Foi a primeira vez que o senhor falou abertamente que se o senador Aécio Neves saísse candidato, ele contaria com a sua simpatia, possivelmente, inclusive, com o seu apoio. Depois dessa situação, começaram a surgir, o senhor voltou a falar publicamente, de que o PSDB tem um mineiro na presidência, um mineiro de verdade, o senador Aécio Neves levando a presidência, é uma ideia que te agradava. E que era uma corrente possível, não uma coisa impossível dentro do PMDB. Eu tive com o secretário de governo, Danilo de Castro, numa situação, ele falou que uma das vozes que negociam com ele é o senhor, junto com o senador Clésio Andrade. Eu quero, assim, entender, porque será que esse tipo de declaração, tendo em vista que a bancada estadual aqui, ela é de oposição já há muitos anos, né? Você não acha que isso fez o partido, alguns dirigentes, colocarem um pé atrás quanto ao senhor, para o senhor declarar publicamente que é favorável à candidatura do Aécio Neves e que apoiaria? Até cumprimentando, antes que, voltando ali o papel, que você sempre mostra para lá, o Sávio Souza Cruz, deputado Sávio Souza Cruz, que é o secretário-geral do Partido Estadual, do Partido do Estado, uma das coisas que ele colocou para mim é que o deputado Leonardo Quintão é aécista. Olha, se nós dissermos a questão do Aécio, o Aécio é um homem admirável, sim. Isso a gente tem que admirar os bons políticos. E a política pública que o Aécio está fazendo está mostrando nas eleições que está agradando o povo mineiro. O senador Aécio, ele ganhou as eleições no primeiro turno. Saiu para a reeleição, ganhou do PMDB no primeiro turno. O ex-governador Anastasia ganhou do PMDB no primeiro turno. Então, dizer dentro do partido que você admira o seu adversário, isso é nobre. Nós temos que aprender, sim, com quem está dando certo.
Eu respeito o senador Aécio Neves, creio que caso ele seja eleito presidente da República, ele irá olhar sim para os interesses de Minas Gerais, porque o político que se diz mineiro, primeiro ele tem que olhar sim para o seu estado. E eu espero e acredito, caso o senador Aécio Neves seja eleito presidente da República, que Minas Gerais seja a sua pauta principal. Assim deve ser para qualquer político que se diz de um estado e que se diz do nosso estado, Minas Gerais. A questão da admiração, ela não tem nada a ver com a questão partidária. O que eu defendo aqui é uma candidatura própria do PMDB. O meu voto, ele é individual. E da mesma forma, Barroso, como eu não vou perguntar em quem você vota, eu espero que você não seja deselegante e pergunte a mim nem meu qual voto será o meu voto nas eleições de outubro. Mas o meu coração já tem dono. Isso é importante dizer para vocês. Mas nesse embate, só um minutinho, só para complementar. Nesse embate possível, nesse cabo de guerra, pode acontecer Aécio Neves, Dilma versus Dilma, o deputado Leonardo Quintão ficaria com Aécio? É bom dizer novamente aqui, nós teremos oportunidade dos dois candidatos apresentarem o que irão fazer para Minas Gerais. Eu acho nesse caso que a Dilma sai perdendo e muito, porque a Dilma prometeu muito aqui em Minas Gerais e não sei por quê, ou por inabilidade política, ou por eficiência governamental, não cumpriu nem 10% das promessas nas eleições majoritárias presidenciais de 2010. Deputado, o senhor falou que a tese da candidatura própria vai ganhar a convenção. Vamos colocar aí que ganha a convenção e PMDB, PT e PSDB vão concorrer aí às eleições desse ano. Chega-se no segundo turno. O senador Clésio Andrade ele tem uma proximidade com o senador Aécio Neves. O senhor tem. Então, vocês vão estar aí dirigindo praticamente a campanha do senador Clésio Andrade. Vocês apoiariam a chapa do PSDB no segundo turno? Ô, Ana Flávia, eu volto a dizer, eu estou preocupado agora com eleição interna. Eu já tenho muito problema para resolver. E eu sou muito pequeno para ser convocado para uma briga tão grande como essa. Então, a minha briga ela é aqui no governo de Estado. Estarei lutando para que o PMDB tenha candidatura própria. Nós vamos ter candidatura própria. Os nossos adversários momentâneos que possam ir para a convenção partidária e que vençam lá, que não vão vencer. Você pode ter certeza que eu sou muito trabalhador e toda briga que nós pegamos, disputas no partido, a nossa tese tem sido vitoriosa. Sabe por quê, Ana Flávia? Que é coerência. Partido tem que ter coerência. O PMDB diminuiu muito na Câmara dos Deputados, sendo vice da presidenta Dilma. Nós éramos a maior chapa, a maior bancada na Câmara. Já não somos mais. E agora, a tendência, por não ter proposta por povo brasileiro, o povo brasileiro hoje, infelizmente, vê o PMDB como um partido que só quer cargos. E não é verdade. Nós temos pessoas lá brilhantes que querem candidatura própria, estão lutando por candidatura própria, e praticamente a nível federal serão vencidas. Mas no estado de Minas Gerais, em outros estados, já são 21 estados que terá candidatura própria. E Minas Gerais é um deles, o mais forte. Junto com Rio de Janeiro e Minas, nós teremos candidatura própria. Vamos discutir no próximo bloco, deputado Iana, essa questão nacional também, lá, da bancada federal, o apoio a Dilma e tudo mais. Mas achei engraçado você afirmar que não entra nessa briga, se é pequeno, é briga de cachorro grande que não entra, não? Não, a gente tem que saber, cada disputa tem o seu tempo. A nossa disputa agora é de conquistar candidatura própria nas convenções do partido. O que fizeram com Belo Horizonte foi um desrespeito, não a mim, que eu passo. O Leonardo Quintão é deputado hoje, é presidente do diretório municipal hoje, mas desrespeitaram a Constituição partidária, que é o estatuto do partido. E isto, caso não restitua, caso a gente cumpra os partidos, pode ter qualquer proposta de dizer qualquer coisa, mas tem que ser comprovada com atitudes.
Como que o Leonardo Quintão não dialoga? Sendo que o Leonardo Quintão é o maior apoiador do PMDB afro, do PMDB jovem, do PMDB mulher. Procure os militantes do PMDB e pergunte a eles quem é Leonardo Quintão. E eles irão dizer claramente da posição democrática, da posição respeitosa, da posição de lutar para o crescimento do partido. Então, Barroso, olhando novamente para o seu papel aqui, eu espero que as pessoas que estão dizendo isso, que eles venham debater, que venham dialogar. E na próxima vez, é bom trazer um advogado, nós iremos trazer o estatuto do partido e mostrar a maneira que uma convenção, que uma intervenção, ela deva ser feita dentro do PMDB, respeitando o partido. Muito bem, vamos sair da querela, da polêmica municipal, estadual, e vamos no próximo bloco falar de eleição no país. Já, já. De volta à cena política, debatendo a situação, a crise do PMDB em Minas. Deputado, antes de a gente entrar nessa polêmica nacional, uma perguntinha que faltou. Leonardo Quintão é candidato a prefeito em 2016? Ô Barroso, eu tenho muito desejo de ser candidato, vou lutar para ser candidato pelo PMDB. Queira os adversários ou não? Não, eu acho que nós temos uma convenção partidária. Se tiver algum outro membro do partido que queira ser candidato, que vá à convenção e apresente suas propostas para o convencional. E se oferecer outro ministério, como foi da outra vez? Não, olha, o que eles ofereceram é para o projeto maior. Não existe projeto maior. Eles me enganaram ali. Porque naquele momento disseram, Leonardo, você pode muito bem servir em Minas Gerais no Ministério do Transportes. Resolver o problema da 381, resolver o problema das duplicações, resolver o problema do anel rodoviário, e eles não cumpriram com a proposta, infelizmente. Certo. Deputado, o senhor está com um discurso assim, bem crítico, né, a presidente Dilma, um discurso que a gente até vê o PSDB mesmo fazendo, de não trazer metrô, de estar há 10 anos virando as costas para Minas. 381. Mesmo no caso de tendo uma candidatura própria com o senador Clésio Andrade, vocês são PMDB. Michel Temer, né, que é o vice-presidente, e tudo indica que ele vai continuar na chapa da presidente Dilma. O senhor vai manter esse discurso durante a campanha ou vai só se calar? Como é que o senhor pretende aí se posicionar? Porque o senhor é deputado federal, sim, vai subir em palanque, né? Vai ter um dia que vai ter que receber o Temer. Como é que vai ficar aí esse discurso durante o pleito? Não, o discurso é pró do Estado. Eu sou um político eleito pelo povo de Minas Gerais. E se eu não lutar, Ana Flávia, por Minas Gerais, quem que vai lutar? Nós temos que falar, sim, as verdades, né? Nós não podemos encobrir as verdades que foram prometidas numa eleição e não foram cumpridas. Sabe por quê? Minha família é de Ipatinga, de Governador Valadares, sou casado em Governador Valadares. Todas as famílias em Ipatinga e Governador Valadares, ou teve um parente que morreu na 381, ou um amigo, ou um conhecido que morreu na 381. E isso é lamentável. Dinheiro tem, dinheiro não falta para a duplicação da 381. Faltou foi prioridade. O metrô de Belo Horizonte, quando eu fui relator de infraestrutura do orçamento em 2011, eu mesmo coloquei lá dinheiro para comprar os vagões do metrô. Agora que estão comprando os vagões. Isso é lamentável. Então nós temos que dizer a verdade. Não estou apontando o dedo, mas eu sou eleito por povo de Minas Gerais. Eu não sou eleito por políticos de outros estados. E eu tenho a obrigação de defender o interesse de Minas. É por isso que há hoje uma certa revolta, uma movimentação das bancadas governistas lá em Brasília, lideradas pelo PMDB, em relação à presidente Dilma? Seria Olha, essa relação? Que a relação lá não está em um ponto bom, não. Ainda continua. Não tanto, porque como a Ana Flávia disse e você disse, nós somos governo. Nós fomos eleitos com a presidente Dilma na vice. Mas não nos sentimos governo. Porque os ministérios que o PMDB ocupou,
né? 20% dos cargos que o PT ocupou. E mesmo assim, eles deixaram o PMDB da Câmara, indicaram o Ministério da Agricultura e do Turismo, mas indicaram, né, o secretário executivo para não deixar o PMDB executar as políticas públicas do Ministério. Isso não é parceria, né? Tanto que a Câmara dos Deputados, em uma votação, a bancada do PMDB, em uma votação interna, Ana Flávia, nós decidimos não participar do governo mais. Nós dissemos, em alto e bom tom, respeitosamente, que a presidenta poderia ficar à vontade de indicar tanto o ministro do Turismo como o ministro da Agricultura. A bancada não participou das indicações. A bancada dos deputados federais se sente hoje independente. Iremos votar de acordo com a matéria. Se a matéria é boa, o povo brasileiro, nós vamos votar. Mas se a matéria não atende os interesses do povo brasileiro, como, por exemplo, aumento de impostos, como, por exemplo, criação de novos ministérios, novos cargos, nós já decidimos. Nós temos uma posição de redução dos ministérios, né, porque são muitos ministérios, né, que é uma posição da bancada dos deputados federais, e uma posição de muita independência. Como é que o senhor avalia, como é que a Executiva Nacional está encarando essa, provavelmente, a segunda vez que o PMDB, o rastro do PMDB vai parar na Justiça? Eles estão sabendo? O senhor chegou a conversar com alguém, com o presidente O primeiro Temer? foi com o Nilton Cardoso, né? Primeiro foi com o deputado Nilton Cardoso. Leonardo Quintão, Nilton Cardoso. Pois é, nesse caso do Nilton, o que aconteceu? O partido não respeitou o rito partidário. O que eu fiz? Tentei o diálogo. Não houve diálogo? Fui à Justiça. Ganhei a liminar, estou ganhando o processo. O processo está em tramitação com o segredo de justiça. Nesse caso, o que nós vamos ter que fazer? Eu estou pedindo diálogo aqui, restabeleça o direito legal. Caso esse direito não seja restabelecido esta semana, nós iremos mais uma vez, lamentavelmente, requerer o direito na Justiça. Então, ultimato até quinta-feira. Não é ultimato. Quinta-feira já é feriado. Ô Barroso, é pedido. Eu sou uma pessoa de diálogo. Eles descumpriram o estatuto. Né? Caso queira fazer um rito, que cumpra o rito. Não tem problema. Mas não venha descumprir a Constituição, que é o estatuto do partido. Deputado, isso é muito ruim. Essa semana, o indiciamento do ex-ministro Pimenta da Veiga deu uma sacudida aí na pré-campanha. E o senador Clésio Andrade, ele também é réu no processo, não no mesmo processo, mas que seria num esquema semelhante. O senhor acha que isso pode atrapalhar a campanha dele? Eu acho que não. Eu acho que o senador Clésio está bem tranquilo, ele não foi indiciado. As informações que nós temos, que ele não participava mais da empresa à época que os fatos aconteceram. E assim está na defesa do senador. O senador está bastante tranquilo, está se defendendo, né, caso seja convocado, mas o processo, ele não foi indiciado. Não entra já, se for, no caso, um candidato que entra tendo de se explicar? Eu acho que o político, ele é obrigado a se explicar 24 horas, porque a vida pública, Barroso, ele não é minha, né? A vida pública do parlamentar, do prefeito, ele tem que se explicar 24 horas, que assim determina a vida pública. E cabe ao eleitor decidir ou aceitar a sua explicação. Ô, deputado, voltando à questão da Dilma, né? Nós passamos para a Dilma, depois voltamos aqui. Hoje você disse que a bancada PMDBista na Câmara, no Congresso, é independente. E como que isso vai refletir na sucessão presidencial? Como é que a bancada do PMDB, os PMDBistas, estão analisando a sucessão, que já está aí, está na hora e a vez da sucessão? Ô Barroso, o relacionamento está muito ruim. Isso aí é fato. Não apenas dentro do PMDB. No próprio PT, o relacionamento com o governo está muito ruim, né? Porque a política em Brasília, ela não está boa. Não está boa, são várias denúncias, né? Isso é lamentável. Todas as denúncias, elas têm que ser averiguadas, porque nós vivemos num país democrático, mas isso depende muito do líder, né? Na época do presidente Lula, o presidente Lula sabia dialogar. E falta um pouco de experiência da equipe da presidenta Dilma de dialogar com o Congresso, dialogar com as lideranças políticas. Esses PMDBistas também estão na linha volta Lula? Olha, eu tive uma experiência muito boa com o presidente Lula. O presidente Lula
ele sabia dialogar, ele sabia falar o não e sabia também falar o sim. Mas hoje, infelizmente, lá em Brasília, não existe diálogo e isso é ruim para a democracia, né? O governo federal precisa de ter maturidade de dialogar com o Congresso, de ouvir as vozes do governo, as vozes do Congresso, as vozes do Judiciário, do Ministério Público. E esse diálogo, ele está realmente muito pouco. Vamos dizer assim. O Eduardo Campos, ele alega que ele começou os conflitos dele foi justamente que a presidente Dilma ele tinha muita dificuldade de ser recebido por ela, de negociar. Não é política, né? Assim que é avaliado, né, deputado, lá no Congresso, principalmente. Eu acho que você tem que dialogar, você tem que ouvir os dois lados para você tomar uma decisão. E quando não há ouvido, né, você toma uma decisão, quando não ouve todas as partes, certamente errada. E o relacionamento está muito ruim, né? Para tanto, qual que é a conclusão que eu te dou, Barroso? 21 diretórios do PMDB terão candidatura própria nos seus estados. Inclusive, o estado de São Paulo terá o Paulo Scaff candidato a governo de estado. Isso tudo cai digamos assim, no colo da campanha da presidente Dilma, isso pode atrapalhar? Reflete. Eu não sei, porque isso aí tem que perguntar aos cientistas políticos. O que eu estou sentindo lá é que o PMDB está caminhando para uma independência. E essa independência vai depender da eleição, de que rumo que ela vai chegar. Agora, em Minas Gerais, candidatura própria, né? Nós iremos restabelecer os direitos, caso necessário, na Justiça, como já foi feito no passado. Inclusive dos diretórios que o senhor falou que vão ser interferidos. Não, há uma campanha de intervenção em vários diretórios. E eu faço uma denúncia aqui, que essa intervenção que começou por Belo Horizonte, hoje, daqui a pouco, está em Contagem, em Betim, né, na Grande Belo Horizonte, né, e isso nós não iremos permitir, porque isso é ilegal. Eu acho que o debate político ele tem que respeitar o estatuto, e nós não iremos permitir isso nunca, ainda mais num partido como o PMDB, que tem uma história da maior democracia interna partidária que eu conheço hoje. Muito bem, agradecemos novamente a presença do deputado Ana Flávia Gussen. Obrigada. E Cena Política volta na próxima semana com mais um debate. Obrigado e até lá.